Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos tratar de um assunto básico, porém muito relevante, que são as diferenças entre a eletrônica analógica e a eletrônica digital, comentar alguns aspectos importantes sobre as duas grandes áreas da eletrônica. Bom, primeiramente, só lembrando que a eletrônica digital, na verdade, é uma derivação da eletrônica analógica. Afinal, nós vivemos num mundo analógico. Todas as nossas grandezas são analógicas. O mundo digital, na verdade, converte essas grandezas digitalizando esses sinais que são analógicos para sinais digitais. Para quê? Para que tenha facilidade de processamento, ok? Então, na verdade, o estudo da eletrônica como um todo, obrigatoriamente, passa pela eletrônica analógica, que você, para ter um conhecimento amplo, precisa conhecer todos os fenômenos físicos e elétricos que acontecem na eletrônica analógica, e ao estudar a eletrônica digital, que é uma derivação dela, você aplica esses conceitos na eletrônica digital, acrescentando alguns outros novos conceitos para tratar os sinais depois que eles são digitalizados. Ok? Então, alguns exemplos clássicos aqui que a gente tem. Nós temos hoje em dia muitos dos sinais que trafegam aqui pela nossa mídia em geral é um sinal digital. Óbvio, quando eu assisto a uma televisão, quando eu escuto a um rádio, quando eu ouço uma gravação num CD ou num pendrive ou num streaming, seja onde for, o sinal, por algum momento, ele foi digitalizado, foi processado e depois foi transformado, convertido para analógico novamente para que eu pudesse receber essa informação, já que eu não consigo ler em binário, nem ouvir músicas em binário. Eu preciso ouvir músicas no sinal original, que é o sinal analógico. Eu preciso assistir uma imagem num formato visual analógico. A parte digital é a parte apenas interna do processamento, ok? Então, basicamente, a eletrônica digital não é nova. Tá? A gente pode, digamos assim, retornar lá para a década de 30, por aí, década de 40, quando os primeiros computadores surgiram e os computadores digitais, porque havia antes computadores analógicos, né? Mas viu-se que era impraticável você fazer qualquer tipo de trabalho com sinais que teriam valores infinitos, variação de valores infinitos, que seriam os chamados sinais analógicos. Os sinais digitais, digamos assim, restringiam bastante aquilo, de modo que pudesse fazer cálculos de uma forma muito mais fácil, que você poderia armazenar aquela informação em memórias de uma forma muito mais simples se você digitalizasse o sinal. Ok? Eu vou já comentar com relação ao processo de digitalização. Então, nessa época aí, década de 30 a 40, os primeiros computadores digitais, que eram peças gigantescas, conseguiam trabalhar com circuitos a válvula, que montavam pequenos circuitos de flip-flop. O flip-flop ele atua como se fosse uma memória e guardaria dados ali, dados digitais. Quais são os dados digitais que eu tenho? São níveis de tensão, o chamado nível alto e nível baixo, né? A gente sabe bem, lembra isso lá, tranquilamente, que eu tenho aqui um nível baixo, que seria 0 volts ou nível 0, e aqui eu teria um X volts, por exemplo, no nível que a gente chama de TTL, é um nível padrão de 5 volts, mas poderia ser outra tensão. Hoje em dia usam-se outras tensões aqui também. Esse aqui é o nível alto, também chamado de 1. 1 e 0 é a codificação que eu tenho do sistema binário. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico com detalhes o sistema binário. Ou seja, esse aqui é o nível baixo, esse é o nível alto, esse é o nível baixo, alto, 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 baixo, e assim por diante. E esses níveis são referentes a esse tipo de sinal aqui, que é uma onda quadrada, ok? Ou retangular. Ela vai indicar baixo, baixo, alto, alto e por aí vai. Esse tipo de sinal traduz aquele ali que traduz para binário. Bom, esse é um sinal digital. O sinal analógico é aquele que tem infinitos valores. Ele não tem só um nível alto e um nível baixo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sinal senoidal, que é um sinal bem padrão, aqui, por exemplo, poderia ser uma nota musical ou algo do gênero, eu tenho aqui valores, aqui ó, é a escala de tensão e aqui é o tempo, né? Mesma coisa ali. Aqui eu poderia ter valores aqui que
se aqui é 5 volts no máximo e aqui é 0, poderia aqui ter 2 volts, 2,5, 3, 4,5, infinitos valores que vão ficar variando. E para mapear isso tudo daqui, eu precisaria ter memórias gigantescas. Então é muito mais fácil eu traduzir esses níveis para níveis digitais. E como é que eu faço isso? Com a digitalização do sinal. Ele passa por um circuito conhecido como conversor analógico digital, né? Ou ADC, né? Analog to Digital Converter, né? Conversor analógico para digital. E esse circuito vai converter o meu sinal analógico, pode ser, por exemplo, uma música, pode ser uma gravação de uma voz, ou pode ser uma imagem, ou pode ser um nível que vem de algum tipo de sensor, qualquer tipo de informação que tenha variação fluida, né? Ou seja, permanente, para variações que são categorizadas como zeros ou uns. E como é que eu faço isso? Fazendo a digitalização. A digitalização nada mais é de que a leitura de diversos pontos aqui nessa curva analógica, ok? De tempos em tempos, ele vai fazer leituras e nesse momento ele faz uma leitura e grava um valor digital para aquele ponto. Como eu tenho infinitos pontos numa curva analógica, eu vou limitar aquela leitura a uma determinada taxa de amostragem. Essa taxa de amostragem ela vai ser em hertz. Então, quantas vezes por segundo eu amostro aquele sinal? Então, por exemplo, o ideal é você amostrar, no mínimo, 2 vezes a frequência, que seja 2 vezes a frequência máxima do sinal que você está lendo, para, digamos assim, você conseguir captar o máximo de informação, senão você vai ter perda de informação. Vamos que nessa senoide aqui, ó, eu fizesse uma amostragem aqui desse ponto. Vou melhorar aqui assim. Aqui, depois eu fizesse uma outra amostragem aqui, depois outra aqui. Repara, eu estou fazendo poucas amostragens, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Fizesse assim, bem alargada, né? Só esses pontos aqui. Então eu vou ler esse ponto, vou medir a tensão aqui e transformar num sinal digital. Ou melhor, num número binário, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e tal. Se eu for traduzir isso daqui para uma reta, né? Porque aí eu vou ler esses pontos, eu vou ler daqui para cá, vai ficar assim, daqui para cá vai ficar assim, daqui para cá vai ficar assim, daqui para cá assim, e vai ficar uma coisa meio quadrada aqui, né? Porque eu não vou ter todo esse percurso aqui que a senoide faz, de fato, eu vou ter algo desse gênero assim, ó, né? Vou ter assim, meio quadrado o negócio, né? Vai ser assim, a senoide não vai ficar perfeitinha. Claro, porque eu estou amostrando alguns dos pontos, né? Então, a primeira coisa é, existe uma grande dificuldade de converter sinais analógicos em digital com alta qualidade. Hoje em dia, é claro, bem menos do que no passado, né? Mas a grande questão da diferença entre os sinais é que você efetivamente não pega os infinitos pontos que tem. Você pega o ideal, que é no mínimo o dobro da frequência máxima daquele sinal analógico. Então, por exemplo, em áudio, você tem na teoria, um sinal máximo de 20 kHz. 20 kHz, né? Seria a maior frequência de um sinal de áudio. Então você amostra pelo menos a 40 kHz. Normalmente um CD, por exemplo, amostra 44 kHz. O que é bastante, né? Significa que eu vou fazer amostragens, isso aqui é a taxa de amostragem. Eu vou fazer 44.000 amostragens por segundo. Em cada segundo, eu vou ler 44.000 pontos da minha forma de onda analógica. Bastante, né? Aparentemente bastante, mas se o sinal tiver uma informação muito maior, uma frequência muito maior, isso pode ser insuficiente. Depende da frequência que você está amostrando. Um outro fator importante, esse aqui seria então a taxa de amostragem. Um outro fator importante seria a resolução dessa sua amostragem, que é o número de bits. O número de bits é o seguinte, quanto maior o número de bits, melhor. Claro, muito mais complexo vai ficar o seu circuito do conversor analógico digital e muito mais caro. Por isso que circuitos de alta qualidade, por exemplo, em áudio, circuitos de alta fidelidade em áudio, eles são caros, porque trabalhando com o sinal digital, né? Ele precisa de alta frequência de amostragem e alto número de bits. Isso torna o circuito extremamente complexo. Então,
Daí a dificuldade. Por exemplo, na parte de instrumentação eletrônica, um osciloscópio digital, bom, o que a gente mede no osciloscópio? Sinais analógicos. Podemos até medir sinais digitais, né? Podemos fazer um analisador lógico e tal, mas todo sinal vai passar por um conversor analógico digital. E quando ele faz essa conversão, eu preciso de um conversor ADC com alta resolução e alta taxa de amostragem, para poder ter o mais fiel possível o meu sinal original. Daí no osciloscópio, osciloscópios muito caros, eles têm ADCs com uma altíssima resolução e uma altíssima taxa de amostragem. Para começar, entre outros fatores, é claro, eu estou falando só referente ao ADC. O ADC faz toda a diferença. Aqueles modelos pequenininhos, portáteis, que custam 50, 60 dólares, ou um pouco mais, eles usam um ADC extremamente simples, porque ele não pode usar um ADC complexo ali com alta resolução, que ele vai onerar muito o custo do aparelho. Então, ele funciona, ele faz a conversão analógica para digital, mas com perdas, óbvio, né? Tudo proporcional ao tipo de circuito que você escolheu. Então, grande dificuldade por conta desses fatores que acabam tornando o circuito de conversão mais complexo e mais caro. Então, o número de bits é exatamente o número que ele lê em cada amostragem. Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente você tem, no CD, por exemplo, você tem 16 bits. Ou seja, são 16 bits. Então é um número que varia de 0 até 65 mil e alguma coisa, que são o número de 16 bits, que é 2 elevado a 16. Tá? Então é um número com... Bom, se você baixar aqui para 8 bits, você vai cair para 0 a 256 posições. Ou seja, você vai dividir essa tua leitura aqui apenas entre 0 e 256 posições. Isso é muito pouco na variação, né? Então, normalmente, uma variação maior, com o número de bits maior, permite você fazer uma leitura mais precisa cada vez que você faz uma amostragem do sinal digital. Então, resumidamente, essa é a grande questão que envolve a transformação do sinal analógico em sinal digital. Por conta dessa dificuldade toda, você vai ter produtos com ótima conversão para digital. O tratamento ali é muito mais fácil, então com o advento da eletrônica digital, facilitou não só essas áreas aí que eu comentei, mas, por exemplo, na área de comunicações, a gente tem aí transmissões digitais de rádio, de TV, transmissões de dados, e você pode, com essas transmissões, são transmissões que vão, obviamente, numa portadora analógica. Muita gente confunde, o rádio digital é analógico. Não, o rádio, o sinal de rádio é uma onda portadora, ela sempre é analógica. Agora, o conteúdo que está dentro dele, modulado, esse sim pode ser digital. Então ele está modulado dentro de um sinal analógico, carrega esse sinal para lá. Ele acaba se tornando muito mais imune a ruídos, a variações, porque tem bits de erro, tem uma série de informações ali de controle que permitem a transmissão em alta velocidade e chegar do outro lado, mesmo com dificuldade na transmissão, o circuito que está recebendo, o que vai fazer o oposto, né? Conversão digital analógica, que seria o DAC, o famoso DAC, que é o que está na outra ponta, ele vai tratar esse sinal, vai identificar se tem erro, pedir que mande de novo o dado. Tudo isso feito numa velocidade muito alta faz com que o teu sinal fique normalmente com altíssima qualidade do outro lado, muito melhor do que na transmissão puramente analógica. Claro, se você conseguir converter bem o teu sinal de analógico para digital. Por exemplo, como a gente estava falando de som, música, ali você não tem muita dificuldade, porque a frequência máxima é 20 kHz, você bota uma taxa de amostragem bem alta, bota um número de bits aqui razoável, acima de 16 bits, obviamente, ou mais, dependendo da situação, 24 bits, e você consegue uma qualidade muito fiel. Apenas os puristas audiófilos vão dizer que, obviamente, há uma diferença entre aquele som digital e um som analógico que vem, por exemplo, num disco de vinil. Isso aí, obviamente, é uma opinião pessoal, particular, e eu até acho que faz sentido, porque você certamente vai acabar perdendo certas nuances que o ouvido treinado consegue captar. Mas, para o uso geral, para aquele que não é audiófilo, ele não vai perceber diferença nenhuma e vai achar que o som está fantástico.
porque não tem ruído, não tem chiado, etc. E tem uma boa, digamos, fidelidade com relação a graves e agudos. Então, a questão do som, de música, etc. é mais fácil. Agora, transmitir sinais que tenha uma frequência muito mais alta, já pode ficar um pouco mais complexo. O vídeo já é um pouco mais complexo, né? Você já trabalha com frequências mais elevadas. E outros tipos de sinais também podem ser complicados. Mas é o melhor caminho, com certeza, a conversão do sinal analógico para digital, a transmissão dele e depois a reconversão para a gente poder atuar. A eletrônica ela vai ter componentes específicos para trabalhar com eletrônica digital, sejam os conversores ou sejam, por exemplo, circuitos que trabalham com a lógica digital, que seriam, por exemplo, portas lógicas, em que você vai trabalhar direto com os sinais alto e baixo, os níveis 0 e 1, portas TTL, portas CMOS e uma série de outros circuitos que você pode, flip-flops e tudo mais, que você pode desenvolver uma lógica e trabalhar em cima daquilo. Ou, não querendo ser tão discreto assim, você pode partir para um trabalho já mais sofisticado, que é trabalhar com microcontroladores, onde você atua com sinais digitais nas entradas e nas saídas, às vezes até com sinais analógicos, porque alguns desses componentes podem ter portas de conversão ADC internas, como por exemplo o Arduino, e você faz um programa que vai tratar aquilo, a lógica daquilo, e vai ter uma resposta na saída. Então ali você já está numa outra área, num outro segmento que envolve circuitos programáveis, okay? Como microcontroladores, por exemplo, que vão trabalhar com a eletrônica digital. Okay? A eletrônica analógica ela vai estar sempre ali rodeando a digital, seja no momento da conversão, ou seja no momento de uma das conversões, né, tanto na entrada quanto na saída, ou seja na alimentação, seja no controle dos sinais digitais, que por sua vez também, dependendo da frequência, vão ter um comportamento crítico e pode ser necessário o uso de circuitos analógicos para tratar aqueles sinais ali de uma forma que eles sejam bem conduzidos dentro do circuito. E por aí vai, pessoal. Então, basicamente, a eletrônica analógica e a eletrônica digital fazem parte de um grande conjunto que é o do nosso estudo, que é a eletrônica geral. A gente tem que passar por todas as etapas para poder dominar aí a área completa e poder fazer projetos que tanto consigam trazer os benefícios de uma quanto da outra, ok? E vou mostrar aqui, por exemplo, na prática, uma questão para a gente sentir aqui a diferença de sinais analógicos e sinais digitais. Na eletrônica, uma visão bem clássica que a gente consegue ver na bancada é uma medida feita no instrumento digital e uma medida feita no instrumento analógico. Então a gente tem aqui um voltímetro AC analógico e aqui um voltímetro AC digital. Esse aqui, por exemplo, tem um bar gráfico aqui que você consegue perceber a variação analógica. Eu vou variar o sinal aqui na entrada com o variac e a gente vai vendo como esse medidor aqui se comporta, que ele vai em tempo real conseguir perceber as variações do sinal e a gente consegue ver aqui a flutuação bem clássica e ali a flutuação do digital, em que a gente não consegue ver bem, a não ser pela barra que aparece aqui embaixo, quando um sinal fica variando muito. Okay? A gente precisa que o sinal pare para a gente poder fazer uma medida. A gente não consegue ver flutuações ou variações muito rápidas, porque esse aqui depende de uma taxa de amostragem e ele não vai conseguir mostrar essa variação tão rápida para a gente. Então, vou ligar aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou botar se eu colocar aqui um valor fixo, ó, perto de 50 volts, está lá 50 volts aqui, 50 volts ali, está aqui o bar gráfico. Agora, se eu começar a flutuar aqui, ó, eu consigo ver que eu estou variando aqui, ó, de 60 a 80 volts mais ou menos, e aqui a variação da barra está interessante, eu consigo acompanhar. Só que a leitura ali é de valores diversos, né? Aqui eu não consigo parar para ver, mais ou menos eu consigo ver, até porque eu não estou variando aqui muito rápido. Mas normalmente a gente não tem essa noção numa variação com os dígitos. Salva-se por essa barrinha aqui. No analógico a gente vê a variação, olha, eu vou agora aumentar mais, menos, ó, bem devagar aqui, ó.
Olha como acompanha bem. Ele até que tem uma resposta de leitura bem rápida ali no bar graph, ó. Ó, chegando aqui a quase 150, passou de 150, diminuindo. Aqui é instantâneo, né? E a flutuação a gente vê claramente em que range ele está trabalhando. Daí, em algumas situações, até as medidas feitas com instrumentos analógicos podem ser úteis, principalmente quando você tem essa flutuação, que não é um valor constante. Parei, está medindo lá um valor constante, tanto aqui quanto ali, né? Óbvio, não é possível hoje em dia você substituir um multímetro digital, porque ele tem uma série de outros recursos, ele tem mais precisão e tem inúmeras outras vantagens. Mas o analógico também tem ainda a sua aplicação, principalmente quando você tem sinais que variam, pelo menos para você ver a variação da ordem de grandeza do sinal que está sendo medido, que muitas vezes um multímetro digital, inclusive dos mais simples, ainda é pior ainda, que aí você vai ver uma flutuação aqui bárbara de números, que você não vai conseguir entender nada. No analógico você vê em que faixa ele está variando. Mas o objetivo aqui não é comparar os instrumentos, não, é só mostrar que no analógico você tem a variação fluida do sinal, e no digital você tem ela em steps, em degraus. Eles vão subindo e descendo porque dependem da taxa de amostragem, ok? Essa é a grande questão. Ok, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu queria comparar aqui entre eletrônica analógica e eletrônica digital. A eletrônica, basicamente, trabalha com esses sinais analógicos e sinais digitais. Essa é a grande diferença, mas na prática é uma coisa só. Uma vai trabalhar com os sinais que têm fluidez de valores, em valores infinitos, que é analógico, e a outra vai trabalhar com valores limitados a níveis alto e baixo e proporcionais à taxa de amostragem e resolução durante o processo de digitalização. Então é isso, pessoal. São duas grandes áreas, a gente precisa estar atento e estudar as duas com o mesmo afinco. Uma não é melhor do que a outra, principalmente hoje em dia em que elas estão intimamente ligadas em vários aspectos aí dos equipamentos que nós trabalhamos, tanto no instrumental da eletrônica, quanto nos equipamentos que nós trabalhamos em reparos, em projetos, ou seja o que for. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo básico, ok, pessoal? É só para... muita gente tem ainda dúvidas com relação a essas diferenças entre tanto a eletrônica quanto os sinais analógicos digitais. Então, queria deixar aí com um pouco mais de clareza esses pontos importantes, ok? Se vocês gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.